Cumprimento a todos aqui presentes, o pessoal de casa com a paz de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, mais esta noite, domingo, na presença do nosso Deus. Estamos dando continuidade, que nem a irmã Shirley falou no começo, da série de mensagens do mês de novembro, que tem por tema geral Experience. Ó, o eco. O eco é bonito, né? Tem no vídeo. Experience. Nós estamos dando continuidade à nossa série do mês de novembro e hoje o tema é: os céus estão abertos. Nós vamos falar sobre Estevão. Os céus estão abertos. Convido os amados a abrirem suas Bíblias em Atos 7, do 54 ao 60. Atos 7, 54 ao 60. Também será projetado na tela. A palavra de Deus nos diz, Atos 7, 54 ao 60. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Mediante essa leitura, vamos fechar os nossos olhos, estar orando para que Deus abençoe grandemente o culto desta noite. E principalmente a reflexão da palavra que eu irei ministrar agora. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, grandioso és tu, ó Pai, Deus santo, um Deus de misericórdia. Nós já adoramos a Ti com os louvores, e neste momento nós nos colocamos à Tua disposição para refletirmos na Tua palavra, Senhor. Fala comigo, fala com cada um que está aqui presente neste momento. Fala, Senhor, com o pessoal de casa que está nos assistindo através da transmissão, Senhor. É o que eu te peço no nome santo de Cristo Jesus. Usa-me, Senhor, como canal de bênção para os teus irmãos. Ó Pai amado, que eu saiba expor as minhas ideias de maneiras entendíveis a todos. É o que eu te peço, no nome santo de Cristo Jesus. Esteja conosco. Amém. Amém. Amada igreja, pode se assentar? Os céus estão abertos, é o tema desta noite. Nós lemos estes versículos bíblicos, mas ainda não dá para entender muita coisa, pois a gente pegou alguns versículos, mas vamos tentar entender o contexto. O que aconteceu antes para chegarmos até este ponto? Para isso, você precisa abrir a sua Bíblia, conferir depois se quiser, eu vou resumir aqui, lá em Atos 6. Em Atos 6 começa a contar a história de Estevão. Vamos lá, nos diz o seguinte, que os apóstolos pregavam a palavra e eles também faziam assistência para as pessoas que necessitavam, entregavam alimentos diários. Só que haviam as judias helenistas que diziam que não estavam recebendo os alimentos diários corretamente, que eles estavam preferindo distribuir para as judias hebreias. As judias helenistas eram aquelas que tinham costumes gregos, que falavam grego. As judias hebreias são as comuns que falavam o hebraico lá na época. Então, imagina, elas estavam reclamando que não estava chegando o alimento correto para elas. Elas começaram a fazer uma manifestação, juntou uma galera lá. Quem pensa que manifestação é só para os dias de hoje, imagina lá, elas, helenistas, unidas, jamais serão vencidas. Helenistas, unidas, jamais serão vencidas. Aquela manifestação, de repente uma grita lá de trás: não acepção, não acepção. Que elas não queriam acepção entre judias helenistas e judias hebreias. Aí os apóstolos falaram:
É muito plausível o que elas estão falando, é muito importante isso que elas estão falando. É totalmente importante, mas pregar a palavra de Deus também é importante. Levar o evangelho, orarmos é importante. O que nós podemos fazer? Então, os apóstolos decidiram: vamos pedir para o povo escolherem 7 representantes, 7 diáconos para estar distribuindo os alimentos, para que não haja mais acepção, assim, para que não tenha essa diferença, pois eles eram muito atarefados com a palavra. E um desses diáconos era Estevão, ao qual nós falamos hoje, nós iremos falar hoje. Estevão, para ser diácono, não era qualquer um. Não era qualquer um que podia ser um desses 7. Tinha que ter alguns atributos: boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Você acha que trabalhar no reino de Deus, mesmo na parte assistencial, que é super importante, distribuindo alimento, é para qualquer um? Não. Os 7 que eles escolheram tinham que ter boa reputação, serem cheios do Espírito Santo e cheio de sabedoria. E Estevão, ele era ainda mais diferenciado. Ele tinha algumas coisas a mais. A Bíblia nos diz que ele também era cheio de fé e cheio de poder. Além dele fazer o assistencialismo, levar a comida de maneira igualitária para todos que estavam necessitando, ele também pregava da palavra de Deus. Não somente pregava, ele fazia sinais e maravilhas. E a palavra de Deus nos diz que muitos estavam se convertendo ao evangelho de Cristo Jesus, inclusive sacerdotes. Estevão tinha também o dom da palavra. Sacerdotes também estavam sendo convertidos para o evangelho de Cristo Jesus. E o povo começou a ouvir falar de Estevão. Aí sempre que tem alguém que está se destacando, outros querem aparecer para disputar com ele, para debater com ele. E a palavra de Deus nos diz que vieram os representantes da sinagoga dos libertos, os judeus de Cirene, de Alexandria, da província da Cilícia e da província da Ásia, todos vieram para debater com Estevão, querendo argumentar com ele. Mas lembra que eu falei? Estevão, ele era cheio do Espírito Santo e ele era cheio de sabedoria. Aquelas pessoas tentavam disputar com ele em argumentos, mas Estevão, ele tinha o Espírito Santo com ele. Todos eles começaram a perder essa discussão. Jonas Madureira nos diz: nossa missão não é humilhar as pessoas. A nossa missão não é vencer debates. A nossa missão é pregar o evangelho em sua pureza. Estevão, ele não estava ali preocupado em ganhar um debate contra todo aquele povo que estava vindo contra ele debater. O interesse dele não era ganhar debate, não era se promover. Muitas vezes nós, quando vamos debater, nós queremos mostrar que nós sabemos mais da Bíblia do que outros. Queremos nos mostrar que nós entendemos mais de certo assunto do que outros. Mas Estevão não era assim. Estevão queria pregar a palavra, a missão dele era pregar a palavra em sua pureza, em sua simplicidade. Como ele estava com o coração puro, o Espírito Santo o impulsionava e as palavras dele impressionavam a todos. E eles não conseguiam debater com Estevão. Mas, como um mau perdedor não sabe perder, eles começam a jogar sujo. Já que nós estamos perdendo no debate para Estevão, vamos usar de uma estratégia engenhosa. Hoje nós chamamos de argumentos ad hominem. O que é isso? É que a pessoa, ela não ataca o argumento da outra. Ela simplesmente ataca a pessoalidade, começa a atacar aquela própria pessoa. Não vence nos argumentos? Então vamos falar mal de Estevão. Vamos começar a falar mal de Estevão. Estevão tinha boa reputação. Mesmo assim, eles não conseguiam vencer. Então, eles decidiram pagar algumas pessoas para que, mentindo, pudesse falar contra Estevão. E essas pessoas que foram subornadas começaram a falar que Estevão estava pregando contra o templo e que Estevão estava pregando contra as leis de Moisés. Imagina o bafafá. Vocês acham que fake news é só nos dias de hoje? Nós estamos em época de política, nós vemos várias fake news sendo espalhadas. Mas naquela época já existiam fake news. Estevão já estava sendo caluniado. Estevão já estava sendo difamado. Cuidado com as fake news. Fake news são graves. Ela pode prejudicar em muito uma pessoa. Então, eles levaram Estevão para o sinédrio. Depois de caluniarem ele, levaram
eles levaram Estevão até o Sinédrio. Sinédrio era lá o tribunal onde eles julgavam os judeus. O sumo sacerdote e mais uns conselheiros, tinham o conselho ali no Sinédrio, que julgavam as questões deles. Levaram Estevão, baseado nessas fake news, para julgar Estevão. Em Atos 6:15 nos diz: então todos os que estavam assentados no conselho, quando chegaram lá com Estevão, estavam todos lá sentados no conselho, fixando os olhos nele, em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha que coisa linda. Às vezes nós perdemos muito tempo procurando um filtro adequado no Instagram. Vai tirar uma foto, filtro do Instagram. Opa, esse aqui eu fico mais bonito. Bora tirar a foto. Muitas vezes nós nos produzimos, cortamos o cabelo, que nem o pessoal diz hoje em dia, cabelinho na régua, deixa o cabelinho chique para ficar mais bonito. Muitas vezes se maqueia para aparentar ser mais jovem, para aparentar ser mais bonito. Mas com Estevão era diferente. Estevão não precisava de filtro do Instagram. Estevão não precisava de maquiagem. Estevão não precisava de nada disso. Ele tinha a presença de Deus com ele. E quem tem a presença de Deus consigo é diferente, não é? Às vezes você vê uma pessoa, ela nem é tão bonita fisicamente, mas ela tem algo a mais que a torna bonita. Ela tem uma beleza especial, uma beleza real, uma beleza sobrenatural. Pois o que ela tem? Ela tem intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus, anda ali lado a lado com o Espírito Santo, o seu rosto parece o rosto de um anjo. Estevão tinha um rosto parecido com o rosto de um anjo. Então o sumo sacerdote, quando chegaram lá com Estevão, todos viram Estevão com o rosto parecendo o rosto de um anjo. Então o sumo sacerdote perguntou: é verdade isso aí que estão falando de você? Estevão se defendeu? Não. Estevão não quis se defender. Estevão aproveitou a oportunidade que ele estava ali no Sinédrio para pregar da palavra de Deus. Estevão começou a pregar, destrinchar a Bíblia, começou a destrinchar a palavra que era ensinada, começou a falar desde Abraão, falou de Moisés, falou da libertação do Egito, falou de Salomão, que Salomão havia edificado um templo, mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Por que Estevão falou aquilo? Eles tinham uma ideia errada, de que Deus estava ali naquele lugar, que aquele lugar é sagrado. Todos nós sabemos que o templo não é sagrado, o templo não é especial. Ele se torna especial a partir do momento que a igreja, os cristãos estão ali presentes. O templo lá dos judeus, o templo ao qual nós congregamos hoje, ele só é especial quando tem alguém lá reunido. Quando a igreja se reúne, as pessoas são especiais. O lugar não. Estevão estava querendo abrir os olhos dele para isso. Não existe um lugar especial. O lugar em si não é especial. Deus não habita em lugares feitos por mãos de homens. Deus, ele habita nas pessoas. E ele também, Estevão, começou a falar que os ancestrais deles haviam perseguido os profetas. Perseguiam os profetas. E inclusive matavam aqueles profetas que falavam do Messias que viria, que falavam do justo. Inclusive, Estevão falou que eles eram culpados de homicídio por terem matado Cristo na cruz. Estevão só falou verdades. O jeito que eles entendiam o templo era errado. O jeito que eles crucificaram Cristo era errado. Estevão estava ali simplesmente falando a verdade. E o que aconteceu? Lá no 7:54 fala: e ouvindo eles isto, enfureciam-se o seu coração e rangiam os dentes contra eles. Imagina, você está ouvindo uma verdade sendo escancarada ali na sua cara. A pessoa cheia do Espírito Santo, poder e ousadia falando ali, esfregando ali todas as verdades. Eles aceitaram de bom grado? De maneira alguma. Eles se enfureceram em seu coração e rangiam seus dentes de raiva. Estevão com rosto de anjo e eles com rosto de demônio. Imagina alguém assim, rangindo seus dentes. Fica com uma cara estranha, uma cara feia. E eles estavam ali super irritados com Estevão. Quantos de nós não somos caluniados? Inventam mentiras a nosso respeito. Distorcem verdades, distorcem o que falamos. Tudo para nos prejudicar. Isso acontece.
Quando agradamos a Deus e seguimos os seus caminhos, temos uma luz que vem do próprio Deus. Essa luz, ela incomoda aqueles que vivem na escuridão. E é por isso que eles tentam nos atacar. Já que nós não conseguimos nos igualar a Estevão, já que nós não conseguimos nos igualar à luz dele, vamos rebaixá-lo, vamos começar a falar mal, vamos começar a tentar deixar ele medíocre da mesma forma que nós somos. Cuidado para não cair nesses ataques. Talvez você é atacado no seu trabalho, na escola, na faculdade. Talvez alguém venha caluniando contra você e você simplesmente se rebaixa ao nível daquela pessoa. Não discuta por coisas bobas. Tem coisas que não merecem nem serem discutidas. Deixa Deus ser o seu juiz. Deixa Deus ser o seu advogado. Com o tempo, tudo vem à luz, tudo vem à clareza. Não se rebaixa a eles. Um jovem pergunta para o sábio, acabei de lembrar, não está nem anotado aqui, pergunta para o sábio: ô sábio, qual que é o segredo da felicidade? O sábio fala: o segredo da felicidade é você não discutir com idiotas. O jovem pensa, reflete e fala: sábio, eu não concordo com isso não. Aí o sábio olha para ele, sorri e fala: você está certo. Simplesmente assim, ele não discute. Tem coisas que nós não precisamos discutir, tem coisas que nós não precisamos debater, que só vai nos colocar em níveis abaixo. Não, esteja com Cristo, seja luz onde quer que você esteja. Então, mas com Estevão, o que aconteceu? Eles rangiram os dentes, ficaram lá, caluniando, falando mal de Estevão, enfurecidos, enquanto Estevão estava pregando. De repente, Estevão fala assim, Atos 7, 52 ao 56. Mas ele, o Estevão, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Olha que experiência maravilhosa. Enquanto Estevão estava ali sendo caluniado, inventando mentiras contra ele, sendo difamado, Estevão pregou. Ele olha para o céu, eles rangiam os dentes, ele olha para o céu e tem essa experiência sobrenatural, tem esta visão, ele vê a glória de Deus, ele vê o Filho do Homem à direita de Deus. Vocês entendem o que é isso? Eu até anotei aqui, tentar resumir o que Estevão estava vendo ali. Eu tentei decorar, mas é grande, eu não consegui, então eu vou me atentar na leitura, mas tentem prestar atenção. Estevão, ele viu o rei dos judeus, o rei de Israel, o rei da justiça, o rei da história, o rei do céu, o rei da glória, rei dos reis, senhor dos senhores. Estevão olhou ao céu e viu a glória de Deus, e ao lado direito de Deus estava Cristo Jesus, o Filho do Homem, o nosso Salvador, ao qual perdoa todos os pecados. Cristo Jesus, o incomparável, único, o suficiente, aquele que dá força ao fraco, que está disponível, que se compadece, aquele que sustenta, aquele que nos guarda, ele quem nos guia, quem nos cura, quem nos perdoa, ele quem liberta os cativos, ele quem embeleza aos humildes, ele que tem a chave de todo conhecimento. Cristo Jesus, que é a fonte de toda a sabedoria, era ele quem estava ali. A sua graça era suficiente, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, ele é indescritível, invencível, irresistível. Nós não podemos resistir à glória de Cristo Jesus. Esse Jesus que Estevão estava vendo, esse Jesus que os fariseus não puderam suportar, mas descobriram que não podiam pará-lo, nem a morte pôde dominá-lo, nem a sepultura pôde reter a Cristo Jesus. Sim, esta era a visão que Estevão estava tendo ali, os céus abertos e Cristo Jesus com sua glória ao lado de Deus, o Pai. Imagina que cena fantástica, cena extraordinária. Imagina você conseguir ver isso, os céus abertos. Aquilo te enche de certa forma que você quer declarar aquilo. Estevão declara: eis que vejo os céus abertos, eu vejo a glória de Deus e ao seu lado direito está Cristo Jesus.
E o que aquele povo ali faz? Mas, quando ele contou isso, quando ele contou a sua visão, os que estavam ali julgando Estevão, gritaram e taparam os seus ouvidos. Não, nós não queremos ouvir sobre isso. Eles taparam os seus ouvidos, eles gritavam. Eles não queriam ouvir a experiência que Estevão estava tendo. Aqueles que se dizem religiosos, mas não têm experiências com Deus, jamais irão suportar as experiências que outros tiveram. Às vezes alguém se declara religioso, mas não tem intimidade com Deus, não tem experiência com Deus. Essa pessoa, ela não suporta ouvir a experiência de outra pessoa. Se eu não tenho, ninguém mais pode ter experiências com Deus. Então o que eles fazem? Tampam seus ouvidos, gritam, todos eles vão contra Estevão. Pegam Estevão e levam para fora da cidade. E ali fora da cidade, eles pegam pedras e começam a atacar pedras em Estevão. Começam a atacar pedras em Estevão. Então eles também pegam as vestes de Estevão e colocam aos pés de um jovem chamado Saulo. E continuando apedrejando Estevão. Continua apedrejando Estevão. Imagina a dor que Estevão não estava sentindo. Imagina o sofrimento. Nós muitas vezes quando estamos descalços, geralmente em casa o pessoal gosta de andar descalço, bate o dedo na quina, dedinho do pé, o mindinho. Dói, não dói? Tem gente até que chora porque bateu o dedo mindinho. Dói. Agora imagine Estevão sendo apedrejado. Eles pegando aquelas pedras vindo em direção a Estevão. Uma acerta a sua testa, rasga a sua pele, deixa o seu osso à mostra. Imagina que dor. Imagina o que ele não estava sentindo ali. Estevão, ele sabia que ele iria morrer ali naquele momento. Tanto sabia que ele invoca o nome de Deus e fala: Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mas a continuação do texto nos revela algo surpreendente. Atos 7,60 vai ser projetado. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Estevão estava ali sendo apedrejado, toda a ira do povo sendo dispensada em cima de Estevão. Ele estava ali sendo apedrejado. Ele fala: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele reúne as forças dele, se coloca de joelho, pondo-se de joelhos, ele clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Senhor, não os condeneis, não os considereis culpados deste pecado. Será que nós teríamos o mesmo sentimento de Estevão, de fazer esta oração? Ou será que nós oraríamos ao contrário? Imagina você ali no lugar de Estevão. Você está sendo apedrejado. Você reúne forças, vai fazer a última oração para Deus. Talvez você ore assim, dessa maneira: Senhor, eu sou inocente. Eu não fiz nada de errado. Tudo que eu fiz foi falar verdades, foi pregar o teu evangelho. O que eu fiz de errado? Eu sou inocente, estou aqui sendo apedrejado pelos teus inimigos. Os inimigos de Cristo Jesus estão me apedrejando. Senhor Deus, faça a sua justiça. Derrama da sua ira. Eu sei que eu vou morrer aqui, mas que o Senhor mate todos estes que estão fazendo mal para mim. Às vezes nós somos assim. Nós estamos sendo apedrejados e nós queremos levar outras pessoas para a morte, queremos a ira de Deus, a justiça de Deus. Percebam, gente, Estevão, ele não procurou um culpado, ele não quis achar um culpado, ele não colocou a culpa em Deus. Estevão, ele não se vitimizou pelo que estava acontecendo com ele. Muitos de nós, qualquer coisinha que aconteça, nós já procuramos o culpado. Não, a culpa não é minha, então a culpa tem que ser de alguém. Nós procuramos alguém para culpar. Se não achamos ninguém, culpamos o próprio Deus. Muitas vezes nós murmuramos com Deus. Qualquer coisinha, a pessoa já começa a murmurar contra Deus. Bem na hora de eu ir embora,
O dia inteiro não choveu. Chegou às 5 horas da tarde, a hora de bater o ponto, pegar a moto e ir para casa, começa a chover. Oh, vida ingrata. Por que tem que chover na hora de eu ir embora? Às vezes a gente reclama de barriga cheia. Às vezes você reclama do seu emprego. Quantas pessoas estão desesperadas procurando um emprego? Quantas pessoas queriam ter uma moto para pegar chuva com ela? Quando roubaram a minha moto, eu estava com uma bicicleta. O que eu mais queria é ter uma moto, porque tomar chuva de moto é melhor do que tomar chuva de bicicleta. Mesmo assim, não reclame. Quantas pessoas não estão num leito de hospital e a única sensação que elas queriam é as gotas de chuva caindo em sua pele. Você tem o privilégio de estar na chuva. Então agradeça a Deus por isso. Não reclame, não murmure, pois você tem que ser grato a Deus por isso. Às vezes nós somos assim porque nós somos orgulhosos. O ser humano é orgulhoso. C.S. Lewis nos diz: foi por causa do orgulho que o diabo se tornou quem ele é. O orgulho leva a todos os outros vícios. É o estado mental mais oposto a Deus. Mas Estevão nos dá uma lição tremenda. Ele estava ali, sendo apedrejado. Ele reúne forças para se colocar de joelhos e para pedir em favor daqueles que o estavam apedrejando, pedir em favor dos seus assassinos. Ele pede em favor dos seus assassinos. As nossas experiências com Deus nos levam a deixar o orgulho, deixar a soberba, o vitimismo de lado e experimentar o verdadeiro amor ao próximo. Estevão sabia que eles estavam ali o apedrejando. Sabia que eles estavam ali para o assassinar. Mas Estevão clama por eles. Clama em alta voz. Perceba que fala em alta voz, ele clama: Senhor, não os considereis culpados por este pecado. E a oração de Estevão foi ouvida. Sabe por quê? Quem estava ali? Saulo. As vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Saulo. Saulo estava ali participando daquele momento do apedrejamento. Saulo começou a perseguir cristãos, mas graças àquela oração de Estevão, Saulo viria a se tornar Paulo, o maior de todos os apóstolos, aquele que orava e curava as pessoas, o seu suor curava as pessoas, aquele quem escreveu 13 das cartas da Bíblia que nós temos hoje. 13 cartas foram escritas por Saulo, que viria a ser Paulo. Imagina se Estevão tivesse orado ao contrário: mata esses que estão me fazendo mal. Se Estevão tivesse orado assim e Deus ouvisse, e exterminar Saulo, talvez nós não estivéssemos aqui hoje, porque a palavra não iria nos alcançar. Nós vemos o micro, gente. A gente vê coisas pequenas. A gente não consegue enxergar a história como um todo. Deus, Ele é soberano. Ele enxerga a história como um todo. Deus consegue ver todas as coisas. Aí, você pode parar e pensar, que a gente lê lá no finalzinho dos 60, projeta aí, Carol. E tendo dito isto, Senhor, não os imputeis este pecado. E tendo ouvido isto, Estevão adormeceu. Aí você pode pensar, mas Deus não livrou Estevão da morte. Não, Deus não livrou Estevão da morte. Muitas vezes, nós não compreendemos os caminhos de Deus. Muitas vezes nós não compreendemos o agir de Deus. Deus curou tantas outras pessoas, não curou? Deus fez vários outros milagres na Bíblia, até pessoas mortas Deus havia de ressuscitar. E onde estão essas pessoas que a Bíblia diz exatamente hoje? Aquelas que iriam morrer e foram curadas. Aquelas que morreram e foram ressuscitadas. Jairo, por exemplo. Onde elas estão? O seu tempo passou. Elas morreram, viveram e morreram de novo. Elas estão mortas. Se nós esperarmos somente por esta vida,
nós seremos os mais dos miseráveis dos homens. Seremos miserável, porque essa vida é passageira. Deus não livrou Estevão. Talvez Deus não dê aquilo que você tanto almeja, tanto sonha. Mas Estevão, ele estava tão cheio do Espírito Santo, que ele nem pediu pela vida dele. Ele pediu para que Deus não culpasse aqueles que estavam apedrejando. Quando Deus é suficiente para você, se você não conseguir um bom emprego, glória a Deus por isso. Se você não conseguir um bom casamento, se você nem sequer conseguir uma namorada, glória a Deus por isso. Deus, ele tem que ser suficiente na sua vida. Se a sua família não se converter, não vir aqui aos pés de Cristo Jesus, glória a Deus por isso. Porque Deus, Cristo Jesus, ele tem que ser o suficiente na minha e na sua vida. Nem sempre as coisas vão ser do nosso jeito. Nós não compreendemos os caminhos de Deus. Deus tem os seus paradoxos, os paradoxos divinos. Eu me lembro que há muitos anos atrás, o irmão Silvinho pregava aqui no púlpito. Saudades do irmão Silvinho. Se estiver me assistindo, um abraço para o Silvinho, para a família dele. Estou precisando voltar para a academia. Os irmãos aqui estão vendo, né? Eu preciso voltar para a academia. Mas o irmão Silvinho pregava aqui. E uma palavra que me marcou, que eu lembro, eu era pequeno. Era novo na fé, faz muitos anos isso. Silvinho que foi meu professor depois para eu estar aqui pregando, ele que começou a me ensinar como é que pregava. Ele pregou sobre paradoxos divinos. O que são os paradoxos divinos? Nós triunfamos quando somos derrotados. Nós conquistamos quando perdemos. É um paradoxo isso, nós somos fortes quando estamos fracos. Mas como isso é possível? Exaltados quando humilhados, nós vivemos quando morremos. Mesmo na morte nós somos vitoriosos. Sabe por quê? Eu me lembro disso com ele falando. Porque com Cristo é vencer ou vencer. Eu vou pedir para os irmãos repetirem a última palavra, vencer. Com Cristo é vencer ou com Cristo é vencer ou vencer. Mesmo quando nós perdemos, se nós estamos com Cristo, nós ganhamos. Mesmo quando nós morremos, se nós estamos com Cristo, nós viveremos. Vamos ficar de pé, por gentileza? Aquelas pedras que acertaram Estevão, tiraram a sua vida terrena. Mas elas não puderam tirar dele o que ainda está por vir, tanto para ele, quanto para cada um de nós, que é a vida eterna. Talvez você esteja recebendo pedradas da vida. Talvez isso esteja te machucando. Talvez você não esteja conseguindo caminhar. Mas saiba que nada vai se comparar com a maior de todas as experiências, que é naquele grande dia, olharmos para o céu e vermos os céus abertos. Nós não veremos a glória de Deus e Cristo Jesus à sua direita, como Estevão viu. Pelo contrário, nós veremos Cristo Jesus descendo triunfante, poderoso, glorioso. E Ele irá dizer para cada um de nós: vinde a mim, benditos de meu Pai. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, todas as lágrimas derramadas não existirão mais. Aqueles que morreram em Cristo, como Estevão, irão ressuscitar, irão viver eternamente. Às vezes nós perdemos um ente querido e aquilo nos destrói, aquilo nos machuca, mas saiba que se ele está descansando em Cristo, se ele adormeceu em Cristo, você tornará a vê-lo, aquele ente querido. Sejamos gratos a Deus. Vamos estar orando a Deus. Nós não compreendemos os caminhos dele, mas ofereça a Ele o que você tem de melhor. Vamos orar por esta mensagem, orar pelas suas necessidades. Você que está aqui presente, você que está em casa e está nos ouvindo, feche os seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, poderoso, exaltado és tu, Senhor Jesus.
Nós sabemos o quão maravilhoso o Senhor é. Nós sabemos o quão grandioso o Senhor é, ó Pai. Muitas vezes nós nos sentimos injustiçados e procuramos algum culpado, Senhor. Senhor, eu te peço que a Tua graça possa nos bastar, que a Tua presença nos basta, Senhor. Eu te peço no nome santo de Cristo Jesus, eu oro a Ti, que eu seja sincero e pregue o Evangelho com pureza, assim como fazia Estevão, Senhor. Que a Tua luz possa ser refletida em minha vida, que outras pessoas possam Te enxergar nas minhas atitudes. É o que eu clamo a Ti no nome santo de Cristo Jesus, Senhor Deus. Ajuda-me, Senhor, a ter experiências contigo, experiências que me levem a ter forças para suportar os momentos de calúnia, para suportar os momentos de dores, Senhor. Eu Te peço no nome santo de Cristo Jesus. Ó Pai, ajude a todos os necessitados, a toda dificuldade que alguém possa estar tendo, Senhor. Eu Te peço, o nome santo de Cristo Jesus. Talvez a caminhada esteja difícil, talvez pessoas estejam entrando em estado de depressão, Senhor Jesus. Talvez pessoas estejam angustiadas, clamando a Ti e não sabem como retornar, ó Pai. Senhor, eu clamo a Ti. Coloca o Teu Espírito Santo para falar com esta pessoa. As minhas palavras não são suficientes, Senhor Jesus, mas o Teu Espírito Santo pode dar aquela sensação, Senhor, pode movimentar, Senhor Deus, o fundo da nossa alma, para que nós sintamos o Teu toque. Que essas pessoas possam sentir o Seu toque, não importa onde elas estejam. Sintam o Teu Espírito Santo falando com elas, dizendo que o Senhor está com cada uma delas. O Senhor é conosco, nós nada temeremos. Nem fome, Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor cuida de todas as coisas. Nem a morte nós temeremos. Não temeremos nada, Senhor, pois o Senhor é suficiente em nossas vidas. Faça a Tua soberania, faça a Tua vontade, Senhor, e haja de uma maneira surpreendente em nossas vidas, que as Tuas experiências sejam reais em nossas vidas, e que naquele grande dia nós possamos dizer que valeu a pena estar contigo, que valeu a pena estar ao Seu lado, mesmo sofrendo calúnias, valeu a pena, Senhor Deus. Nós Te agradecemos, Senhor Jesus. Glórias ao Teu santo e poderoso e glorioso nome, hoje e para todo sempre. Amém, ó Deus.